Muito bom dia a todos. Estamos, portanto, na abertura do colóquio de outono de 2016 e a opção do Centro de Estudos Humanísticos pelo tema deste colóquio de outono fica a dever-se, como sabemos todos, às comemorações dos 500 anos da obra que confere o nome ao género utópico, ou seja, Utopia, de Thomas More. More escreve a segunda parte da sua ópera-prima, que engloba toda a descrição do país fundado por Utopos, no verão de 1515, quando se encontra nos Países Baixos em missão diplomática. Mas só elabora a primeira parte da obra, cujo tema principal é a Inglaterra do seu tempo, em 1516, já de regresso a Londres. A primeira edição surge logo nesse mesmo ano de 1516, em latim e em Lovaina. É essa data que agora comemoramos. Mas este colóquio de outono, intitulado Outros Lugares, Utopias, Distopias, Heterotopias, alarga o debate muito para além da efeméride, ao colocar o acento tónico não na comemoração de um autor, mas antes na reflexão sobre um conceito, uma forma de pensamento e suas inúmeras aplicações, e também todo um género literário que o próprio More designou e, em boa parte, criou. A propensão utópica, como lhe chamam Frank e Fritz Emanuel na sua obra clássica sobre a utopia no Ocidente, é porventura uma característica da civilização ocidental ou mesmo do género humano. Ao utilizar o neologismo para sugerir essa estranha materialidade de um lugar que é um não-lugar, a utopia na raiz grega, e que na versão latina inicial era nous quama, More estava a fazer muito mais do que encontrar um título para o seu livro. Por um lado, o seu neologismo permitiu renomear toda uma série de obras e intentos reflexivos anteriores e que ele em parte cita, desde Hipódamo de Mileto à obra central de Platão, de Luciano de Samosata à fantasiosa literatura de viagens da época dos descobrimentos. Por outro lado, o neologismo moriano permitiu também nomear todo o acervo de obras que se lhe seguiram, desde a Cidade do Sol de Campanella à Nova Atlântida de Bacon, das utopias felizes da Ilustração às utopias socialistas da igualdade e do amor em liberdade. Ao alargamento cronológico da utopia, agora num sentido mais genérico, para um antes e depois da obra de More, corresponde também uma expansão vocabular e semântica e que, de novo, More, em grande parte, antecipou. Como sugere o título deste colóquio, a utopia pode ser também vista como heterotopia, não apenas um não-lugar, mas um lugar outro, onde a negatividade, afinal, se afirma pela positiva, por uma visão alternativa e inspiradora. Mas a utopia deve também ser contrastada com a distopia, que, aliás, ocupa quase toda a primeira parte do livro de More. A utopia, enquanto lugar feliz ou eutopia, é um espelho invertido da realidade distópica da sociedade do tempo de More, tal como do nosso tempo. Utopia e distopia são, pois, um par de opostos que se esclarece mutuamente e que não convém dissociar. Mas devemos também recordar que é do pensamento utópico que emergem outras distopias, a que eu prefiro chamar contra-utopias ou utopias negativas, muitas vezes acentuando as ameaças da sociedade tecnológica emergente no século XX. Desde Nós, de Zamiatin, ao Admirável Mundo Novo de Huxley, a 1984 de Orwell, e até ao imaginário pós-apocalíptico que se tornou tão familiar na ficção escrita e audiovisual contemporânea. Diante de tantas e tão diversas fontes, é certamente difícil ou mesmo impossível encontrar linhas gerais que nos permitam pensar a relevância e significado passado e presente das utopias. Muitos tentaram, de Karl Mannheim a Karl Popper,
definir a utopia nas suas vertentes política, sociológica e epistémica, contrastando-a com outras modalidades de conhecimento e ação, como a ideologia, o mito ou a ação social guiada pela razão. Politicamente, a utopia foi especialmente associada ao pensamento igualitário ou mesmo comunista, no sentido próprio de comunidade de bens, embora Marx, como é sabido, tenha reputado negativamente de utópicos alguns socialismos que não tinham a aspiração científica e darwiniana da sua própria concepção materialista da história. No entanto, já mais no nosso tempo, a utopia pôde também ser apresentada por Nozick, de forma provocadora, com uma visão libertária ou neoliberal de um Estado mínimo, na qual tudo parece possível, mas se, e apenas se, existir um respeito estrito pelo indivíduo e pela propriedade privada. Estamos aqui, portanto, nos antípodas da sociedade comunista. No entanto, estas leituras estrita ou diretamente políticas da utopia estão longe de nos indicar o que é mais importante no pensamento utópico. Como justamente adverte Acílio Estanqueiro Rocha, em texto publicado no número mais recente da revista Diacrítica, série de Filosofia e Cultura, e passo a citar, o que a utopia introduz é, prima facie, uma certa constelação axiológica, com a qual a realidade é aferida, e o real que se afaste denunciado como desumano. A utopia não é, portanto, compreendida em si mesma, a política não é, portanto, compreendida em si mesma, mas a partir desses referenciais. A utopia não quer simplesmente o como da organização, precisamente porque, primeiramente, quer alterar o fim, e este implica a totalidade do jogo social. Fim de citação. Ou seja, a principal função política da utopia não é, e do meu ponto de vista já não o era na obra de More ou até dos seus antecessores, a da construção de um roteiro para a mudança social, mas sobretudo a da afirmação de um radicalismo ético, que se estrutura mediante uma descrição material ou empírica, mas em profundo e admitido contraste com a realidade histórica. A minha própria inclinação vai no sentido de considerar que o radicalismo ético que a utopia patenteia serve para criticar, ou serve mais para criticar do que para mudar, pelo menos se conferirmos à mudança uma dimensão sociopolítica. Mas esse radicalismo serve também, como em tempos sugeriu André Prévost, a propósito do próprio More, uma espécie de encaminhamento iniciático. Em termos cristãos, uma conversão ou metanoia, que permite, por assim dizer, passar para o outro lado do real e, como diria o Sócrates platónico, realizar na alma aquilo que não parece ser possível de concretizar na polis. Mas é claro que a utopia pode ser e é, efetivamente, muitas outras coisas. Não apenas crítica social, espelho invertido da realidade histórica, não apenas transformação pessoal. A utopia é também nostalgia de passados realizados. Olha para o passado, não apenas para o futuro. A utopia é também antecipação de futuros sonhados. Ela é também, ou pode ser, enumeração de possíveis desejados ou indesejados, como na contra-utopia, e criação de novas aberturas à ficção e ao fantástico. Creio que essa pluralidade da utopia e do pensamento utópico, que é também heterotopia e se contrasta permanentemente com a distopia, está bem presente no programa do Colóquio de Outono de 2016, que nos promete muitos e diversos contributos em torno das acessões que a utopia revela na teoria da literatura e na criação literária, nos estudos culturais, na filosofia política, no teatro, no cinema e em muitas outras manifestações da polissemia do conceito e das produções que em torno dele surgem ou que a partir dele podem ser analisadas e compreendidas. Queria, para terminar,
felicitar os organizadores deste colóquio, o Centro de Estudos Humanísticos, em particular a sua comissão diretiva, na pessoa do professor Orlando Grosseguessa e das diretoras adjuntas aqui presentes, e desejar a todos os participantes 2 excelentes dias de debate e de convívio. Muito obrigado. Good morning. Dear Professor Jean Rosas, Dean of the Institute of Arts and Humanities, dear guest speakers, international advisors of the Center for Humanistic Studies, scholars from abroad as well as from various Portuguese universities and different research centers in the country, dear colleagues from Minho University, researchers from our center, postdoc and doc, students, dear students. As you know, this 18th Autumn Colloquium has an overall thematic link to the quincentenary of Thomas More's work of Socratic irony and imaginative genius, first published in Latin in 1516. The original title is long, as it was common at that time. Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo rei publicae statu deque nova insula utopia. Translated, a truly golden little book, no less beneficial than entertaining, of a republic's best state and of the new island utopia. Nowadays we don't think about golden little books and our confusing places in the real and virtual world, a confusion that may have existed already 500 years ago when the so-called New World was entering in European minds. It was in Brazil where Raphael, one of the 24 men who made the voyage of discovery with Amerigo Vespucci, traveled further and found the island of Utopia, which in the beginning wasn't an island, where he spent 5 years observing the customs of the natives. Utopia, meaning no place, nowhere, is pronounced exactly as utopia, meaning good place. The prefix good with the U of utopia has come to be confused in the French and English pronunciation, a confusion that Thomas More himself addressed in an addendum to his book. Wherefore not utopia, but rather rightly my name is Utopia, a place of felicity. You have noticed no difference, right? Promise, prophylactic, simulator, mirror of our desires and dreams, Utopia has a common grounding in lucid criticism of the present social, political and cultural condition. However, sweet utopia and terrifying dystopia are two sides of the same coin, like dream and nightmare. I'm quoting from the Call of Papers. Literature and cinema have provided ideas and images, often foreseeing new realities. In the 20th century, reason manipulated utopia, making it serve as justification for atrocities. Modern warfare and genocide being extreme examples. What perished was a belief in history with a theological sense. We are not speaking about the Islamic State, CIS, but the only common future shared by libertarian and authoritarian utopias. Art and literature are not only creators of utopia and dystopia, but are in themselves heterotopias, that is, other spaces, espaces autres, as defined by Foucault in 1967. Art and literature, there's still faith in their capacity to transcend or even transform reality, going beyond escapism into virtual realities when confronted with the heterotopias of crisis and deviation that proliferate around us all. The Mediterranean Sea, for example, transformed in a growing cemetery. So I had the idea to invite representatives from the Proactiva Open Arms, a non-governmental organization from Badalona, Barcelona, Spain,
whose main mission is to rescue refugees from the sea that arrive in Europe fleeing wars, persecution or poverty, but it has to be abandoned in the preparatory phase of this conference. Instead, we will have a film about Maputo as a divided city, subtitled in English, today at 9:30 p.m. Casa do Professor, Avenida Central. The entrance is free. I'm going to quote a little bit from the press release. An African capital city emerging at the frenetic rhythm of the global financial demand. Some say it's not meant for everyone. People from different backgrounds welcome us into their neighborhoods and help us see through their eyes the real Maputo between utopia, dystopia and heterotopias. Film made by João Graça and Fábio Ribeiro, their first long feature documentary. This element of cultural program is of major relevance because we have to conceive humanistic studies in context of manifold realities and not isolated by theoretical frameworks in the ivory tower. Following the interdisciplinary tradition of the autumn colloquiums set up by Professor Vitor Agui Silva in 1998, 18th edition will focus on approaches to the common thematic not only from the perspectives of philosophy, cultural and literary studies and linguistics, that are the nuclear areas of the Center for Humanistic Studies, but also from the perspectives of social and political studies or medical sciences, for instance, as you see in our program. We are grateful for having here scholars from these and other areas because we consider interdisciplinary dialogue fundamental for this kind of colloquium. Other places, outros lugares, is continuing other maps, outros mapas. The proceedings of the last year's colloquium, autumn colloquium, published in time, fulfilling also this tradition, publishing in time the proceedings of the colloquium of the year. Very grateful to the team led by Professor Ana Gabriela Macedo, former director of this center during the last 15 years. The team, together with Carlos Mendes de Souza, Vitor Moura, and last but not least, Marcia Oliveira, did the main work on these proceedings. And these proceedings, together with other publications of the Center for Humanistic Studies, are included in our action within the fees to participate here to acquire publications of the Center for Humanistic Studies. Well, this is all for my turn for the opening session. Welcome to Braga, welcome to Munich University. Bem-vindos. I'll leave other topics for the closing remarks on Friday evening, and then I will speak in Portuguese. So I declare opened this autumn colloquium. Thank you very much. As foreseen in the program, we will have first plenary speaker, Eduardo Subirats, and I'm switching to Portuguese. Então, esta primeira sessão plenária. Título um pouco provocativo para começar.
e o Sr. Eduardo Subirats vai falar em português. O título, O Não Lugar da Teoria Literária. Neste caderno tem dados básicos, Bionote sobre o Sr. Eduardo Subirats, mas vou acrescentar mais algumas ideias da minha parte como moderador. Eduardo Subirats já tem participado em atividades organizadas pelo CEUM e foi a primeira vez que foi em 94, salvo erro, quando a publicação da Linterna Mágica, que estive uma vez, da primeira vez aqui, depois no âmbito do 10º colóquio de outono, que foi em conjunto com a Associação Portuguesa de Literatura Comparada, sob o conceito da vanguardia, publicado na Dia Crítica 2024, para reencontrarmos aqui novamente. Então já temos uma amizade de mais que 20 anos, desde que aquele momento que nos encontramos, que são as coisas da vida, na fila da cantina da Universidade, da Universidade Nacional de Distância em Madrid, a UNED. Acho que aí nos encontramos, em 93. Assim como apanhar comida. Uma das últimas, não sei se é mesmo a última publicação em livro, é Mito e Literatura, que eu considero um dos grandes livros que se publicaram recentemente na encruzilhada entre ciências da cultura e ciências da literatura. E acho que também neste âmbito o Sr. Eduardo Subirats vai falar e vai dar esta palestra inaugural do nosso colóquio. O meu atrevimento de considerar Mito e Literatura, este livro, um dos grandes livros que se publicaram recentemente nesta encruzilhada entre ciências da cultura e ciências da literatura, deve-se precisamente à virtude de recuperar a poética de um novo humanismo alicerçada nas referidas, alicerçada num estilo escrito assim, erudito, acessível a um leitor interessado. Um leitor interessado não tem que ser muito erudito, tem que ser só interessado. Este livro é um alerta para os professores que se dedicam ao ensino e à investigação no campo das ciências humanas, de não ficar meros cavaleiros andantes aliados no seio de sociedades iliteradas, que sofrem tendências cada vez mais fortes de desenraizamento transcendental devido aos processos imparáveis de destruição das memórias culturais e, com isto, dos vínculos entre os seres humanos que elas sustentam e, não em último lugar, dos sonhos de um mundo melhor que nos reúne aqui. Passo a palavra ao Sr. Eduardo Subirats. Obrigado, Orlando. Obrigado pelo convite por terceira vez a esta bela cidade. E obrigado a todos vocês pela atenção. Vou começar a leitura da palestra O Não Lugar da Teoria Literária. Acabo de receber pelo correio um livro dos meus amigos do Brasil. O título é ligeiramente pomposo para um tempo tão problemático como o nosso. O Lugar da Teoria Literária. O volume não apenas reivindica para a teoria um espaço administrativo na organização corporativa do conhecimento, como também exalta a partir do fetiche de um acesso único e exclusivo
à verdade, ou ao menos a uma verdade literária. O livro cristão constitui também um síntoma da redução do estruturalismo a um ritual administrativo da identidade nas últimas províncias do mundo global, enquanto nas metrópoles já se degenerou em um sistema acadêmico de controle e esvaziamento intelectual das humanities. Além disso, essa teoria literária, ou pós-literária, abre suas páginas com a crônica de uma entrada triunfal de Jameson em Beijing. Depois dessa apoteose, segue-se um compêndio de papers tediosos que repetem como ladainhas os slogans de Lacan, Lévi-Strauss, Foucault, Derrida e tutti quanti. Não julgo o provincianismo que glorifica a conquista de Tiananmen sob a bandeira do pós-modernismo norte-americano em 2016 como se fosse o evento de uma redenção celestial. Não o considero provinciano simplesmente porque no Global Village já não se pode diferenciar em termos de intensidade intelectual a tediosa província da sua metrópole monótona. No mundo global, tudo se reduziu ao nível mediocre de um village globalmente disseminada. Julgo antes que essa adoração beata a qualquer que se ponha à venda como redentor no mercado manipulado da cultura constitui um caso de servidão intelectual voluntária. Essa servidão é um fenômeno que se expande sem fronteiras, tanto entre as ex-nações post-colonizadas quanto nas ex-metrópoles, sob a tutela das corporações da propaganda acadêmica e da propaganda científica. Trata-se de uma servidão instaurada a partir da autonegação da consciência reflexiva e soberana, algo que a academia pós-moderna legitimou sumariamente sob a insígnia do fim do sujeito, do fim da autoconsciência moderna e do fim dos grands récits. Trata-se ainda de servidão em termos de um sacrifício monástico da consciência individual, tudo isso em nome dos princípios da obediência, da repetição e da abdicação da própria experiência. Essa servidão voluntária e pós-colonial pressupõe a renúncia a reconhecer-se a si mesmo na própria literatura, mitologia e nos deuses e a perceber-se como a parte de uma tradição intelectual. Em suma, segue disso a deserção do princípio esclarecedor formulado por Horácio, sapere aude. O primeiro elemento que deveria chamar a atenção nessas compilações locais, bem como nos tratados globais da literary theory ou post-theory, em que se inspiram, é nada mais e nada menos que a ausência de qualquer tipo de referência a uma obra de arte, seja musical, literária ou visual, é a ausência de referências tanto às literaturas regionais quanto a um conceito reflexivo de Weltliteratur, a uma literatura mundial. Essa falta de referências é uma condição institucional para o ritual de iniciação aos cursos de Introduction to Literature, to Literary Theory. Em outras palavras, constitui a premissa epistemológica de um estruturalismo cuja função real é a capacitação reflexiva do estudante por meio da leitura literária em uma sociedade progressiva e intencionalmente iletrada. Antes, seu objetivo sistêmico é a redução de toda obra literária, artística à linguagem e sua degradação ontológica e psicológica por meio da categoria de ficção. A fetichização da teoria, por sua vez, é a contraparte dessa redução linguística da literatura a uma subcategoria de consumo cultural. Sua consequência final é a celebração do último livro, a pós-literatura
e a pós-arte em uma idade pós-humana. Contudo, também me chama a atenção a dupla cegueira dessa teoria fetichista frente à ostensiva circunstância de que não existe uma análise consistente de obras literárias clássicas e modernas do século XX. Na América Latina, especificamente na América Latina. Nem suas analogias e diferenças em relação a outras obras máximas da literatura mundial. Muito menos das suas relações cruzadas, das suas relações cruzadas com outras atividades artísticas e intelectuais. Chama a atenção a insensibilidade dos mentores dessas teorias prêt-à-porter frente à intensidade dos vínculos entre a literatura, a música e a pintura, a arquitetura e o cinema latino-americanos, seu diálogo permanente com línguas e mitos milenares e sua integração de experiências espirituais e mágicas. Não posso acreditar na cegueira diante da visão trágica da história colonial como um processo de empobrecimento teológico-político permanente retratado em obras tão fundamentais como as de Roa Bastos, Juan Rulfo ou José María Arguedas. Mas o meu propósito aqui não é dar testemunho do estado decrépito dos estudos literários e humanísticos na Europa, na América Latina ou nos Estados Unidos. Desejo discutir precisamente o contrário disso. Quero falar da reflexão teórica sobre a literatura, do diálogo entre filosofia e poesia, da interação entre os mitos e os romances. Pretendo abordar as inesgotáveis dimensões cognitivas e espirituais que toda verdadeira obra de arte exerce. Gostaria de discutir igualmente o conflito entre esta tradição humanista e reflexiva, que abriga nomes como Rabindranath Tagore, Thomas Mann ou Guimarães Rosa, e o seu inverso e contrário, a institucionalização logocêntrica e perfeitamente cínica da escolástica estruturalista nas redes acadêmicas globais. O primeiro passo necessário para nos abrirmos a esta multiplicidade de aspectos interrelacionados e definir esta reflexão literária é repensar uma visão filosófica sobre a literatura e as artes. Eu o farei nos termos gerais de um espaço de encontro entre as categorias filosóficas e as narrativas mitológicas e literárias. Trata-se de um espaço ideal entre poesia e filosofia, que podemos criar. Para citar um exemplo, se juntamos a consciência moderna de uma regressão cultural e científica formulada ao mesmo tempo por Simmel ou Einstein, e a consciência mitológica da unidade espiritual do humano como uma natureza mágica e frutífera nas poéticas de Arguedas ou de Rulfo, ou nas pinturas de Tarsila do Amaral e do pintor mexicano Toledo. Refiro-me a um espaço reflexivo sem fronteiras entre o criativo e o reflexivo, entre a expressão poética e a reconstrução crítica. Além disso, não podemos falar de teoria literária sem antes saber que tipo de literatura estamos lendo. Falamos aqui do Ramayana ou da ficção comercial de Vargas Llosa. Se fazer essas distinções formais e de conteúdo, cairíamos na mesma pretensão estruturalista de não querer ver, pelo telescópio de Galileu, o movimento não geocêntrico do cosmos, porque não estava de acordo com o jargão politicamente correto da escolástica pontifícia. Por isso mencionarei aqui as 3 obras exemplares da consciência intelectual do século XX. Essas 3 obras são Molloy, De Procés e Pedro Páramo. São 3 obras representativas da literatura mundial, da Weltliteratur no sentido que Goethe conferiu a esta palavra, não no sentido uniformizado
por uma linguística transcendental sobre a jurisdição de uma literatura comparada. Molloy de Beckett apresenta uma crítica radical da decadência da civilização europeia e põe um ponto final ao romance ocidental a partir da dissolução dos pressupostos epistemológicos, éticos e políticos do narrador e da narração. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, constitui o relato final do processo da destruição colonial latino-americano, representado por seus dois grandes instrumentos políticos, o cacique e o sacerdote. Pedro Páramo também mostra o fim do narrador, o fim do sujeito da narração. Neste caso, já não ocorre como resultado de uma desarticulação esquizofrênica e autista do sujeito transcendental, como no caso dos romances de Beckett, mas por meio do retorno a um passado mitológico e uma unidade não dualista da vida e da morte na civilização azteca. The Process, de Franz Kafka, representa a capitulação do humano ante um poder burocrático totalitário que, no entanto, está constituído como sistema racional de uma lei sagrada, absoluta e verdadeira. Desejo apresentar, então, uma categoria estética fundamental para compreender essas obras. A categoria subjetiva e ontológica de vontade. Quero acentuar a vontade artística como essência da obra de arte e pretendo enfatizar a vontade estética que reúne uma consciência do passado e do presente, bem como uma visão do futuro, em uma obra literária ou uma obra de arte. As três dimensões temporais do conhecimento da memória, representada por a deusa Mnemosyne. Não é preciso aqui lembrar que esse conceito de vontade tem uma história. Schopenhauer o utilizou enfaticamente contra o formalismo da estética kantiana. Sua definição da vontade como unidade do sujeito e do objeto, ou da consciência e do ser, o levou a identificá-lo como eidos grego. A vontade é a ideia, é a realidade absoluta. Nietzsche estendeu mais tarde esse conceito de vontade às suas raízes mitológicas e místicas que vinculam a tragédia grega como ritual ditirâmbico. A única coisa que devemos acrescentar hoje a esse conceito mitológico, metafísico e psicológico de vontade é a consciência expressionista da fragmentação, destruição e do vazio que impregna essa vontade artística no nosso século. Em Kafka, em Rulfo, em Beckett, entre outros. Também não tenho de ressaltar seu caráter polêmico em relação ao caráter polêmico dessa vontade, em relação às estratégias institucionais da morte do sujeito, do desaparecimento do intelectual e do último artista. Ao colocar no primeiro plano da crítica literária o conceito de vontade, chamo claramente a atenção para a sua centralidade como categoria ao mesmo tempo subjetiva e objetiva em toda a obra de arte, inclusive precisamente ali onde essa obra literária ou artística manifeste reflexivamente o seu colapso. Esse é justamente o caso dos três escritores que tenho aqui citado. Poderíamos, assim, subdividir essa vontade estética em 4 partes. Seguirei o exemplo de Pedro Páramo, por se tratar de um caso que deveria ser familiar a todos. Porém, o mesmo análise poderia se estender a outras novelas latino-americanas, como Macunaíma, de Mário de Andrade, Los Ríos Profundos, de José María Arguedas, ou Yo el Supremo, de Roa Bastos. A primeira dessas categorias parte diz respeito ao aspecto linguístico. A estrutura desse romance de Juan Rulfo articula-se em torno de 2 narradores, Juan Preciado e Susana San Juan. E a narração reconstrói um processo progressivo
de desarticulação ao mesmo tempo linguística e humana. A segunda parte está relacionada ao ponto de vista religioso e mitológico. O tempo e o espaço do romance são, ao mesmo tempo, simbólicos e descritivos. Em outras palavras, são tempos e espaços mitológicos e, simultaneamente, espaços racionais e realistas. O relato oscila entre o cacique e o sacerdote. Estou falando ainda de Pedro Páramo. O relato funciona entre esses dois extremos, o cacique e o sacerdote, por um lado, como unidade político-teológica colonial, e por outro, as mulheres psicológica e profundamente identificadas como as deusas astecas e zapotecas da terra e como os ciclos da vida e da morte que representam, ou como as deusas celestiais, tanto astecas como cristãs. A teologia política da culpa desempenha um papel fundamental na constituição de uma barreira mitológica e sexual entre o poder masculino e colonial e a existência das mulheres como deusas degradadas do Mictlán, o reino subterrâneo da reprodução vegetal e animal. Quanto à terceira parte, é preciso considerar a vontade psicológica, a vontade como momento constitutivo da consciência e da existência individual humana. No romance de Rulfo, como também nos de Kafka ou Beckett, essa vontade aparece sob o aspecto negativo de sua desintegração. Trata-se de uma vontade desintegrada que se revela na história de seus personagens dramáticos principais. Na história de Juan Preciado, como paradigma da dupla personalidade psicótica, e na do padre Renteria, como modelo da consciência esquizofrênica. O romance Pedro Páramo expõe como essa vontade quebrada opõe-se às normas constitutivas dos sujeitos racionalizados representantes do mundo moderno. A quarta parte compreende o significado espiritual de toda verdadeira obra de arte. Trata-se de vontade no sentido metafísico da ideia. Uma vontade e um ideal inteiramente negativos na obra de Juan Rulfo, que revela de modo esclarecedor os conflitos políticos, religiosos e militares do México pós-colonial e do mundo. O mesmo é verdadeiro para o romance de Kafka. Gramatical e existencialmente, o romance gira em torno da degradação, humilhação e destruição da consciência moderna. De um ponto de vista religioso, seu problema central é a lei. A confrontação do humano e da ordem ética. A lei que define histórica e espiritualmente uma comunidade espiritual. Mas esta visão metafísica compreende também uma mirada política, como os dois lados de uma mesma moeda. Esta mesma lei sagrada e verdadeira preside um sistema burocrático irracional, totalitário e corrupto. Do resto, o mesmo vale para Molloy de Beckett. Aqui o papel da mitologia é desempenhado pela metafísica de Berkeley ou de Descartes. Ambos presidem um mundo completamente desumanizado, em que a consciência moderna se desarticula e desaparece. Esses três exemplos literários, repito, o de Rulfo, o de Kafka, o de Beckett, são paradigmáticos do ponto de vista de sua consciência psicológica e de sua vontade literária. Kafka ou o autismo, Beckett é a esquizofrenia, Rulfo é o retorno paranoico da consciência colonial derrotada ao reino das deusas tônicas da vida e da morte. Três delírios psicóticos do nosso tempo. São também três expressões da dissolução da vontade como ordem ética e ontológica do mundo que chamamos moderno. São três expressões de uma vontade que se destrói a si mesma.
Não preciso aqui perder tempo com argumentos exaustivos para evidenciar que não é possível estabelecer esses juízos estéticos sobre a essência de tais obras a partir do gran récit de linguísticas post-subjetivas e históricas do estruturalismo. Os grandes argumentos sobre a langue e a parole, as receitas do discurso ou do narrativity, ou ainda as ilusões metafísicas de writing and performativity, simplesmente ignoram esta dimensão profunda que resumia a partir de uma consciência crítica da crise contemporânea e uma teoria estética que resumi sob o conceito de vontade. Tentei aqui definir brevemente a teoria literária como uma hermenêutica. Lemos e interpretamos as obras literárias, a história dos mitos e das ideias, como se decodificássemos uma ruína arqueológica. E já posso acrescentar agora que a teoria literária compreende uma linguística, uma mitologia e um princípio filosófico e racional esclarecedor que permite a abertura da consciência às suas memórias originais e a uma reflexão sobre o presente, o passado e o futuro. A teoria compreende, por esse motivo, a mediação reflexiva entre a vontade essencial de uma obra de arte e sua vontade transformadora. A teoria é essa tomada de consciência acerca de uma vontade artística de compreender e de transformar o mundo. A palavra grega teoria está etimologicamente enraizada na visão, na percepção sensível e na percepção intelectual das coisas. Em sua República, Platão define essa teoria como uma contemplação que entrelaça a reflexão filosófica como cálculo empírico. Uma teoria é um sistema intelectual capaz de compreender as coisas do céu e da terra em uma visão unitária, coerente e rigorosa. É nesse sentido que nos referimos aos grandes sistemas filosóficos de Kant ou de Hegel, como teorias. Fica fácil de perceber que hoje esta teoria reduziu seu alcance à tolice e precariedade de uma microepistemologia de aplicação local. Temos uma teoria do global warming, ou uma teoria queer. A post-teoria literária também sofreu esse tipo de recorte interno e viu o seu horizonte intelectual minguar até o seu eclipse completo. Não vou aqui entrar na discussão inútil sobre as retóricas comerciais e as paixões humanas que identificam essas microteorias como vanguardas revolucionárias. Sabemos, ou deveríamos saber, a origem política desta degradação das humanidades. O que articulava os protestos revolucionários por volta do ano de 1968 eram teorias globais, sistemas conceituais e políticos coerentes e consistentes, que vinculavam entre si múltiples variáveis conceituais. Esta articulação lógica se dissolveu interna e externamente em um processo eletrônico de reconstrução social. Mencionei aqui 3 obras e 3 delírios psicóticos a partir desta perspectiva hermenêutica em torno da vontade artística: Kafka ou a paranoia, Beckett ou a esquizofrenia. Rulfo é uma psicose regressiva de identificação com os mitos fundacionais em desmoronamento. Desejo acabar esta reflexão sobre filosofia e literatura como um mito e um personagem literário afirmativo que não aceita fronteiras nem limites, que dá expressão a uma verdadeira vontade linguística e ontologicamente afirmativa e criadora, que é um herói civilizador e revolucionário, representante por antonomasia de uma sexualidade fálica. Hermes, o trickster. Sido 3 romances que expuseram expressamente a vida de 3 aventureiros e 3 representantes modernos da tradição picaresca do trickster, o idiota de Dostoiévski,
Macunaíma, de Mário de Andrade, e o Félix Krull, de Thomas Mann. O Idiota é a visão reveladora de uma aristocracia russa decadente por meio da biografia de um aventureiro psicótico e amante místico das mulheres. Macunaíma é um deus que ainda é venerado nas culturas originais da Amazônia. Mário de Andrade o transformou em um herói literário anárquico, espiritual e também sexualmente vinculado a todas as mulheres. Um herói transgressor e ao mesmo tempo mágico e cômico, como um palhaço sagrado. Thomas Mann escolheu Félix Krull como um jovem intelectual e sexualmente identificado como o trickster Hermes. Como pícaro, ladrão e aventureiro, Krull abandona uma Europa destruída pelas sucessivas guerras atravessadas no século passado e, por meio de uma série de aventuras sociais e amorosas que Thomas Mann não pode concluir, exalta a liberdade e o prazer de viver em suas cores mais brilhantes. Menciono os 3 romances porque definem um projeto iluminador e um sonho de liberdade. Todos eles expressam um desejo erótico de aventuras e conhecimentos. Todos partem de uma vida religiosa e mitológica arcaica. Os 3 romances confrontam essa transcendência espiritual do trickster com um mar de ruínas, uma sociedade corrupta, cidades bombardeadas e povos massacrados em silêncio. A reflexão teórica, o diálogo entre as filosofias, as religiões e as artes, levanta hoje, frente ao abismo da crise histórica que estamos vivendo, essa vontade originária e fundadora, transgressora e criadora. O Idiota, Macunaíma e Félix Krull são os exemplos. Repito, trata-se de um conceito de vontade que tem suas raízes no eidos platônico e que Schopenhauer, Wagner e Nietzsche definiram musical, mitológica e ontologicamente. É precisamente essa vontade que vemos partir-se nas obras paradigmáticas de Kafka, Rulfo e Beckett. Uma vontade que reúne o testemunho negativo dos poderes totalitários modernos e de seus instrumentos de destruição. Guernica, de Picasso, ou Sinfonia Leningrado, de Shostakovich. E que define ao mesmo tempo e no mesmo lugar a ordem ideal da fantasia humana e do cosmos. A teoria literária e a teoria estética constituem a revelação do sentido último da obra de arte, com a vontade daquele esclarecimento que pode nos aproximar o máximo possível desse sentido ao mesmo tempo reflexivo e afirmativo de uma libertação e de uma verdade. Obrigado. Então, muito obrigado. Sou Eduardo Subirats. Podemos abrir um pequeno espaço de debate de alguns minutos, porque posso imaginar que é uma apresentação que pode ser um pouco desconcertante para estudantes que fazem introdução à teoria literária. Desconcertante? Você acha que é desconcertante? Um pouquinho. Por quê? Passo a esta pergunta. Sim. Faz favor. Eu gostaria de fazer uma pequena pergunta. Posso? Carlos? Então, diz respeito à utilização da categoria da vontade, que me pareceu muito interessante e muito estimulante, mas pergunto apenas simplesmente porquê é que a categoriza como estética e não apenas antropológica, porque dá-me a entender que a questão da vontade, na tradição em que a colocou,
não caracteriza, por exemplo, a experiência estética. Também parece que não categoriza a obra de arte. E, portanto, parece ser uma categoria bastante vaga e genérica, que talvez ficasse, não sei, digo eu, humildemente, que talvez ficasse melhor caracterizada apenas do ponto de vista antropológico. Pronto. Não, tá, obrigado. Eu defini, talvez muito rapidamente, sem dúvida, muito rapidamente, eu defini a vontade como categoria psicológica, metafísica, ontológica e mitológica. E estética também. Ou seja, que são as dimensões que estão em Schopenhauer, ou em Wagner, ou em Nietzsche. Então, mas, ou seja, eu falei muito rapidamente esses três elementos, mas eu parto da ideia de que não existe uma fronteira departamental entre o conceito estético, entre o conceito antropológico, o conceito metafísico, o conceito psicológico de vontade, e inclusive o conceito mitológico de vontade. Então, acho, ou seja, para falar mais simplesmente, acho que do ponto de vista intuitivo, como nos aproximamos a uma obra de arte, o Guernica de Picasso ou uma novela de Kafka, é precisamente incluyente desses elementos que temos tendência de separar departamentalmente. Ou seja, não percebo uma distinção metafísica de uma distinção política ou antropológica do confronto de Kafka com a lei. Como tampouco acho que intuitivamente tampouco podemos estabelecer uma distinção entre o sentido mitológico ou religioso da lei no judaísmo e o sentido burocrático e político e totalitário da lei que define o sistema político corrupto como o sistema que descreve Kafka no processo. Então, não sei se respondo a sua... Ou seja, francamente, não estabeleço o ponto de partida. Depois se pode fazer muitas exceções, tantas como para sofisticar, mas o ponto de partida é que é uma única vontade, que obviamente o suporte dessa vontade é uma obra de arte, mas uma obra de arte e de um conceito de estética que vai além do que a estética é na tradição kantiana e pós-kantiana e particularmente na porcaria do que se faz hoje nas universidades sobre o nome de estética. Estética no sentido platônico da palavra, onde não existia estética como uma especialidade específica e com fronteiras e com guardiães, esse tipo de coisas. Ou seja, parto desta leitura inocente, vamos dizer assim, onde eu leio uma novela ou me confronto com uma obra de arte não como uma ficção, não como uma representação, muito menos como uma linguagem, mas como uma realidade mais intensa do que a realidade que eu vejo no meu confronto com o dia a dia na rua. Não sei se... Sim. Estou claro. Então, a professora Ana Gabriela. Posso? Muito obrigada Sim, pela vossa atividade. Foi muito interessante. Obrigada por trazer ao início do colóquio um questionamento em torno da teoria literária e não só. Eu estou de acordo com muito o que disse, talvez não exatamente através da mesma ótica, do mesmo ângulo, mas sim, a teoria é um não lugar. É um não lugar hoje, porque de algum modo considerada despiciente, inútil, marginal. Eu diria talvez que a teoria é um interlugar, cada vez mais no mundo de hoje. E, de acordo, é um mundo pós-humano, é um mundo dos ciborgues do século XXI, por isso, de algum modo, a teoria é também hoje uma pós-teoria, assim entendo eu. Não sei se foi nesse sentido, mas eu creio que sim. Por outro lado, sou um pouco cética em relação à formulação de novos cânones ocidentais ou enfim, mundiais. Obviamente que apreciei os seus três eleitos, mas sou um pouco cética em relação a essa formulação de, enfim,
dos textos canónicos ou aqueles que, de algum modo, poderão constituir a tal arqueologia. Não sei se quer um pouco falar sobre essa questão e aquilo, sobre algo que eu não compreendi muito bem. A ruína arqueológica referia-se exatamente a quê? À questão da teoria ou... Tá, percebo duas questões aqui. Você discute o conceito de canon literário. Sim, pareceu-me que existia aí um canon. Entende que bom, eu citei duas vezes, ou três, não me lembro, o conceito de Weltliteratur de Goethe. E polemicamente, com respeito à definição da literatura global por parte da burocracia que se chama comparativa na minha universidade, por menos, que são uns intensivos nesse sentido. Ou seja, não existe o canon, não precisamos dessa palavra, nem canon nem anti-canon. O que precisamos é um diálogo, ou seja, a ideia de Goethe é que existe uma literatura mundial e que precisa um diálogo, ou seja, não definir as literaturas a partir do conceito de nação e, portanto, não a partir das línguas, sino a partir dos contextos culturais múltiplos e com um diálogo entre culturas. Hoje isso é necessário, ou seja, não é admissível que um estudante de literatura, por ser português, não tenha lido o Ramayana, que é uma obra fundamental da literatura. Ou seja, nesse sentido, obviamente temos que citar algumas obras, mas de modo nenhum estou citando a Kafka como paradigma ou como canon. Ou seja, esta ideia do canon que este Blum inventou, acho que é absolutamente nefasta e horrível. A segunda pergunta de você é sobre a teoria? Sobre a ruína arqueológica. Ah, ruína arqueológica. Bom, sim, claro. Eu acho que estamos já, estamos tão mas a minha ideia pessoal, não sei, posso estar errado, mas acho que estamos tão compenetrados com a crise, ou com o que chamamos de crise, que já não percebemos o que acontece com ela. E que estamos já, inclusive estamos desenvolvendo uma espécie de estética estranha de prazer na ruína. E falamos de todas as coisas. Para citar um exemplo muito rápido, essa coisa de post, pensamos em termos de post. Qualquer coisa que você fala, você classifica imediatamente, você é um post. O que significa, um exemplo característico é que você é catalogado em função de uma ruína. Ou seja, obviamente um post não é nada, simplesmente algo que foi e que já não é. Então, simplesmente critico absolutamente este jargão como uma coisa nefasta, como um sistema que hoje é aplicado sistematicamente por parte de uma censura intelectual nas editoriais. E, enfim, estou falando da minha experiência nos Estados Unidos, onde que uma máquina que lidera esta destruição do pensamento humanístico, e lidera enfaticamente e pornograficamente, para emplear essas palavras. Então, simplesmente estou contra, absolutamente, impulsivamente rejeito esta atitude como uma atitude nefasta, uma coisa absolutamente negativa, que não leva a nenhuma parte. E que está feita para não nos levar a parte nenhuma. Ou seja, o grande perigo hoje é que as pessoas pensem por si próprios, e a universidade é ainda, apesar de que é uma ruína, é ainda um espaço que só se justifica a partir do pensamento, e do pensamento individual. Então, como acabar com isso? Obviamente colocar um seminário onde este livro de Eagleton, um seminário sobre estruturalismo, e aí já ninguém é capaz de ler uma novela e de compreender uma novela a partir dessas categorias absolutamente ridículas linguísticas. Então, simplesmente estou contestando este processo de degradação a partir do que eu acho que são as suas raízes, nem sequer linguísticas, são raízes burocráticas. Já estamos frente a não estamos
estamos não com a primeira geração dos estruturalistas, não estamos com Foucault ou com Deleuze, estamos com a terceira geração de discípulos, ou seja, pessoas que já nem compreendem o que estão falando. Então, nesse sentido, eu sou muito polêmico e muito claro e combativo sobre esta situação, porque não se leva, ou seja, hoje não se está levando a lugar nenhum, a uma completa degradação da literatura, a comercialização da literatura e a uma completa degradação da atividade académica, eu acho. Então temos que acabar, temos que ficar por aqui para não atrasar o nosso programa e vou manter a data, o horário 10h30, sabendo que vai haver atraso. Portanto, obrigado e podemos continuar.